nosso tema este ano é trabalho e educação. Começamos pelo trabalho, tá bom? Já ouvimos três mensagens, duas sobre o trabalho, hoje é a terceira. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1, 2, 3 e 4. Não vamos ter o trabalho de ler todos os 4 capítulos hoje. Animo você a ler os primeiros relatos de Gênesis ao longo da semana. O poder de ser feito filho de Deus. João 1,12 diz: o direito de ser filho de Deus. O que você tem do seu pai? O que você tem que você diz, isso é do meu pai? Ou alguém diz, oxe, igualzinho seu pai. O que você tem do seu pai? Posso ouvir? Pode ser físico, pode ser no seu jeito. O que você tem que é a cara de um, focinho do outro? Aparência, você é parecido. Seu pai era paciente, você também é. Muito bom, a Marta não está aí para questionar, então a gente aceita. Paciente. O que você tem do seu pai? Matemática. Ai, que legal, uma engenheira, né? O dom da matemática. Olha só que beleza. O que você tem do seu pai? Temperamento. Os pés parecidos com o pai. E vontade de viajar. Minha mãe conta que acordava um dia e fala, Zé, vamos para Araguari? E ela ficava com raiva que ele não respondia. Dava meia hora ele falava assim, a mala está pronta. Vontade de viajar. Rosto. O gosto. Né? É isso aí. Né? O que você tem do seu pai? Pois bem, o nosso Pai Celestial é um trabalhador. O nosso Pai Celestial é trabalhador. Se nós nos consideramos filhos do Pai Celestial, devemos perceber se somos mesmo, conferir se somos mesmo filho do nosso Pai Celestial, por meio dessa virtude de sermos trabalhadores. O cristão herdou o gosto pelo trabalho do seu Pai Celestial. Você é filho de Deus? Tem certeza? Você é filho de Deus? Essa é uma das maneiras que nós podemos conferir se nós de fato somos filhos de Deus. Vamos caçar aqui em Gênesis evidências de que Deus é um Deus trabalhador? Vamos? Vamos lá, algumas evidências. Verso 1, capítulo 1. Não precisava nem abrir a Bíblia, a gente já sabe, né? Vamos junto? 1, 2, 3. A gente sabe, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira informação que Deus nos dá sobre Ele mesmo na mente de Moisés é que Deus começou a história da gente, a história dele para nós, apresentando-se como um Deus em trabalho, um Deus trabalhador. Abre a Bíblia, Deus já está trabalhando. Deus já está agindo, Deus já está trabalhando. Trabalho duro. Olha, vou ler o verso 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Estava uma bagunça, a terra, porém, estava sem forma e vazia.
havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e aí Deus começa a trabalhar, volta a trabalhar. Disse Deus, haja luz e houve luz. Acendeu a terra. Ele falou, preciso resolver essa questão. Deus estava trabalhando lá no princípio, e agora ele volta a trabalhar aqui na terra. No princípio ele criou tudo, agora ele está organizando tudo, é um Deus criativo. Impressionante, a gente com esse avanço da ciência, vez por outra, o pessoal descobre um novo planeta. Ainda está descobrindo tudo que Deus fez, ainda estamos pesquisando tudo que Deus fez. De vez em quando, alguém descobre uma plantinha nova lá na Amazônia, nossa espetacular Amazônia, que cura uma doença. Um inseto novo que ninguém tinha catalogado ainda. Deus é trabalhador. A gente vai ficar pulando, olha o capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, para quê? Para cultivar e guardar, para trabalhar. Um pai trabalhador que gera trabalhadores. Verso 20 do capítulo 2. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O homem já nasceu trabalhando. Deus já nasceu dando trabalho para o homem. Um Deus criador. O trabalho de Deus envolvia revisão constante. Volta no capítulo 1, verso 3. Verso 4. E viu Deus que a luz era boa. Verso 10, o finzinho do verso 10. E viu Deus que isso era bom. E isso vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Olha o capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, muito bom. Foi vendo, olha o capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Trabalho de Deus como criador, o trabalho de Deus como revisor. Ele ia fazendo, tinha o trabalho de fazer, de criar, e depois tinha o trabalho de revisar o que ele criou. As etapas, ele ia revisando. Deve ter gente aqui que é revisor, que vê o que ele mesmo fez, todos devem fazer, ou às vezes é um revisor, ele vê o que os outros fizeram. É um trabalho de revisão. Aqui na minha tradução, que a gente usa mais aqui, diz, e viu Deus que era bom. Lá na NVI diz, ficou muito bom. O trabalho de revisar, de inspecionar, de controlar. Eu faço exames no hospital alemão. Eu vou lá, eles me cadastram, eu fiz alguma coisa lá, eu chego em casa, tem um e-mail. Você pode fazer uma avaliação de como você foi tratado? E fica perguntando, estava limpo? O atendente estava feliz? Pergunta de todo tipo. O que eles estão fazendo? Estão se revisando constantemente. Isso pode, isso não pode, estão se reavaliando. É comum a gente ser atendido numa empresa e no finalzinho ela fala assim, você pode avaliar o meu atendimento? Fica na linha um pouquinho. Não tem isso? E você fica lá na linha para dar uma avaliação sobre o atendimento. Diminuiu, mas nos carros de empresas tem muito. Como estou dirigindo? Ligue para o 0800. Isso é trabalho de revisão. Deus é criador, Deus é revisor, Deus é organizador. Verso 1, a terra estava sem forma e vazia. Verso 2, estava em trevas, tinha um abismo, estava um caos.
E Deus começou a trabalhar para transformar aquele caos em cosmos, em pôr a terra sobre padrões. Lembra lá no tempo de Noé, depois do dilúvio, Deus vai falar: olha, eu baguncei o que eu fiz, com essas águas invadindo onde não estava programado elas invadirem, mas eu estou prometendo para vocês, isso não vai acontecer mais. Eu vou pôr padrões nas águas e nas estações, e eu vou respeitar agora as estações, e a coisa vai andando assim até hoje. Um Deus organizador. A gente quase que, a medicina, tem um médico aqui, a medicina depende de padrões. Quando eu tive o meu primeiro câncer, o médico disse assim: olha, isso é fácil de tirar. Marcou o dia de tirar e tirou rapidinho. Falou: mas esse câncer volta em 80% dos casos. De onde ele tirou isso? De padrões. Ele foi mapeando casos semelhantes ao meu e foi dizendo: isso volta em 80% dos casos. Não deu outro. Num agosto eu tive uma vez, no outro agosto eu tive outro. Ele falou: olha, mas tem uma vacina. Essa vacina baixa de 80% para 60% a chance de voltar. Então você vai tomar vacina agora. Eu estou tomando vacina. Baseado em quê? Em ordem, em padrões estabelecidos na vida, na natureza, no universo e nas pessoas. Porque quem fez isso é um Deus organizador. Note no texto, é um Deus que separa. Depois você lê com calma em casa. Separa água de água, separa terra de terra, separa luz de trevas, separa um dia do outro, separa o iluminador do dia com o iluminador da noite. Ele faz separação, ele sabe respeitar certinho a vida como ela anda, não quer que as coisas sejam misturadas. A lei de Moisés, leia Levítico, você vai ver como Deus é um Deus que quer que a vida ande debaixo de padrões. A gente que não está mais sob essa lei, literalmente falando, até assusta, né? Por exemplo, na lei de Moisés está dito que nós não poderíamos costurar roupas e usar roupas com panos diferentes. Não podia misturar algodão com outro pano. Não podia mudar, não podia. Cada roupa tinha que ter um tipo de tecido só. Deus tem quase uma obsessão pela ordem, pelos padrões. Ele foi criando cada espécie para ficar dentro da sua espécie. Não é? Por isso que você tem um cachorrinho bem pequenininho, que quase é um rato. E tem um cachorro enorme, que é quase um cavalo. Mas aquele pequenininho é cachorro e aquele grandão também é. E ele vai gerar cães. Não vai gerar outra espécie jamais. Porque Deus é um Deus organizador que ama que cada coisa fique segundo a sua espécie. Você guarda as coisas na gaveta por cor? Vai indo da mais clara para a mais escura? Até na ordem como escreve, né? Mais clara para mais escura, assim. Ó. E quase não dorme se elas ficarem misturadas. Eu diria que isso é um defeito, mas é um defeito que vem de uma virtude, de quem nos criou. Ordem. Todo domingo eu chego aqui e fico aqui, ó. Sabe por que eu fico um pouquinho aqui, ó? Aqui e depois aqui. Isso é um absurdo. É para ver se os bancos estão alinhados aqui, ó. Isso é um defeito, um exagero, mas é um exagero que demonstra uma virtude de quem me fez. A gente quer de uma ordem. Lembra quando a gente tinha roupa de igreja? Eu cresci com roupa de igreja. Tinha roupa de bola, roupa de ir no cinema, roupa de passear, roupa de ir na praia, e tinha roupa de igreja.
A gente tem essa mania, a gente gosta de catalogar, não é? Deus foi dando nomes para as espécies e depois ele chamou Adão também para catalogar. Um dos primeiros trabalhos de Adão foi de catalogador. As espécies vegetais, as espécies animais. Até lá na frente é por isso que ele se sente sozinho, porque ele olhou todas as espécies e não conseguiu catalogar nenhuma que fosse semelhante a ele. O trabalho de Deus é criador, nosso Pai é revisor, o nosso Pai é organizador, Ele cria, Ele transforma a bagunça em ordem, Ele põe padrões na natureza, que são obedecidos até hoje, Ele separa uma coisa da outra, e Ele até gosta de catalogar. Nosso Pai é artesão, nosso Pai trabalha com as mãos. Capítulo 1, verso 26. 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou, pois, o Deus homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aí repete no capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. No relato da criação que apresenta Deus para nós, pela primeira vez, algumas obras Deus faz assim em série. Outras obras Ele faz artesanalmente. A espécie humana Ele fez artesanalmente. Pegou o barro da terra, que Ele já tinha criado. Trabalho de oleiro. Não sei se alguém aqui já trabalhou com barro, com argila. E moldou o homem como um artesão. Fez isso com cuidado, com carinho, artesanalmente, com todo cuidado. Depois, quando ele vai criar a mulher, capítulo 2, verso 21, ele volta a trabalhar com as mãos. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Deus foi lá e tomou uma das suas costelas. Olha o relato que interessante. E fechou o lugar com carne. Isso é um trabalho com as mãos, tá? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Nosso Deus é artesão. Ele é oleiro, Ele é médico. E depois de ter feito todo o reino vegetal, Ele plantou um jardim. Dá a sensação de que o reino vegetal Ele criou falando, né? Está lá o relato. Apareça, apareça, apareça. Ele ia falando. Mas quando fala do jardim, Ele plantou. 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Um artesão do corpo, um artesão da medicina, um artesão da terra e das plantas. Ele mesmo plantou um jardim. Quando a gente vai olhar lá na frente, estamos em Gênesis, nos evangelhos para Jesus, a gente vê um Jesus também impondo as mãos, trabalhando com as mãos. Algumas horas diz que ele pôs a mão sobre a pessoa. Teve um dia que ele cuspiu na terra e com as mãos pegou um pouquinho de terra misturada com saliva e fez um lodo com as mãos. E com as mãos passou esse lodo no olho de um cego de nascença. Usou as mãos para isso. Pegou com as suas mãos algumas crianças e pôs no colo. E ele, que não teve filhos biológicos, fez o trabalho de pai. Fez aquela atitude das mãos de um pai.
que pega uma criança, põe sobre o colo, abraça e abençoa. Fora o fato repetido agora tantas vezes vamos repetir isso demais, ele mesmo era um carpinteiro, um artesão, o Filho de Deus. Trabalhava com as próprias mãos. E no capítulo 3, verso 21 de Gênesis, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Um costureiro, né? Eu não sei se quem costura couro chama costureiro ou é outra coisa, mas um artesão de a costura em couro. Adão e Eva tinham feito um remendo de folhas que não estava legal. E o Senhor foi lá e os cobriu com pele de animais. Um artesão das mãos. Um criador, um revisor, um organizador, um artesão, um gerente. O trabalho de Deus era de gerente. Capítulo 1, verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Estava começando a organizar gerencialmente. Vocês vão comer isso aqui. E os animais também vão comer isso aqui. Vão ser todos vegetarianos ou veganos. Agora tem mais especificação sobre isso. Ele estava organizando. Capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Deus plantou o jardim, mas Deus não cuidou e não continuou cultivando o jardim. Ele plantou o jardim e colocou alguém para cuidar do jardim por ele. Cultivar e guardar. Um trabalho gerencial. Tá? Delegou tarefas. Capítulo 3, verso 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim pela viração do dia. Parece que ele ia fazer revisões regulares. Toda tarde ele passava lá no jardim para ver como é que estava o trabalho. O gerente que vigia o departamento lá para controlar as coisas. Andava pela viração do dia. Um gerente sério. O Adão não está naquele dia? 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O gerente aparece no departamento na hora do serviço e o encarregado não está. O que o gerente faz? Onde é que está esse encarregado? Ia lá e quer saber, quer dar conta. Quando o encarregado não responde direito, verso 11. Quem te fez saber que estavas nu? Não, nós vamos resolver essa parada. Isso é trabalho de gerente. Cadê a peça que estava aqui? Por que o serviço não está feito no prazo? Ele está atrás desse trabalho. Ele faz inquisição. Você comeu a árvore? Você chegou fora do horário combinado? Você saiu antes da hora? Cadê a ferramenta que eu te entreguei que você tem que me dar conta? Você comeu, você fez perguntas de gerente, faz pergunta difícil. Gerente é colocado na condição para fazer pergunta difícil. Pergunta de gerente é pergunta difícil. Se ele for um bom gerente, é pergunta difícil. Verso 13. Que é isto que fizeste? O que você foi fazer? E aí ele assume um novo cargo. Ele se torna juiz. Se torna juiz. Capítulo 3, verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizesse, maldita és. Isso é palavra de juiz. Está condenada. Verso 16, falando à mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez.
É horrível esse castigo para as mulheres, não é? Mas tem um pior. Finzinho do versículo. O teu desejo será para o teu marido. Ele te governará. Esse juiz é terrível. Vocês mulheres, se tivesse que escolher um deles, qual você escolheria? A dor no parto ou o teu desejo para o teu marido, ele te governará? Palavra de juiz duríssima, e ele não deu escolha, não era um ou outro, era um e outro. Medidas punitivas, verso 22. Então diz 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão sobre e tome também a árvore da vida e coma e viva para sempre. Restritivas, isso é palavra de juiz. Não pode comer da árvore da vida, que não estava proibida, mas agora passa a estar proibida. Vou providenciar que ele não coma mais dessa árvore. Ele manda executar a ordem. 3:23. O Senhor Deus, por isso, o lançou para fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. A execução da pena e a manutenção da ordem. Verso 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isso é um juiz, tá? E aí começa a nossa história. E aí Deus se entrega a um trabalho dificílimo. Depois de ser criador, depois de ser revisor, depois de ser organizador, depois de trabalhar como artesão, gerente, de ser obrigado a ser um juiz, ele passa a ser um terapeuta. Porque Adão e Eva têm 2 filhos, primeiro Abel, depois Caim, e o Caim está muito bravo e com umas ideias loucas na cabeça. Capítulo 4, versos 6 e 7. Então lhe disse o Senhor: Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Aqui tem um Deus, um Pai terapeuta, trabalhando, fazendo análise com um dos seus filhos. Isso aqui é precioso. Eu não sei se na faculdade de psicologia se estuda a psicologia de Deus com as pessoas. Mas isso aqui é precioso. Isso é maravilhoso. Que coisa linda. Caim, por que você mudou o rosto? O que está acontecendo com você? Teu rosto está meio estranho. Você está com umas ideias na cabeça, Caim. Que ideias são essas que estão na sua cabeça? Caim, eu vou te explicar uma coisa. Depois que vocês saíram do jardim, vocês mudaram. Agora vocês têm uns desejos horríveis dentro do coração. O pecado jaz à porta. Você vai ter que dominar isso aí. Você vai ter que resolver essa questão. Isso é uma questão entre você e você mesmo. Isso não tem nada a ver com Abel. Aliás, isso nem tem a ver com o culto lá da oferta. Não é, o negócio é em você. Eu não gostei da sua oferta, mas eu não gostei da sua oferta porque eu não gostei de você, da sua atitude. Eu rejeitei a sua oferta, mas na verdade eu rejeitei o ofertante. Mas na verdade eu nem rejeitei o ofertante, eu estou questionando o que esse ofertante tem no coração. Caim, fazer coisa errada é fácil. Pensa bem, Caim. Um terapeuta.
Você vê Deus conversando com Jonas, lá na frente. Deus vai conversar com Jonas. Ele chama Jonas, Jonas foge, ele manda a tempestade, Jonas engasga, aí Jonas aceita, vai para o mar, quase morre, quase morre, chama para Deus, Deus ajuda e manda o peixe, o grande peixe, aí lá no peixe eles conversam, da barriga do peixe Jonas e Deus, Jonas fala com Deus, aí Deus atende, faz ele ir para a praia, então vamos fazer. Aí ele faz, Deus ajuda o trabalho dele, mas ele acha que a ajuda de Deus é um atrapalho terrível. Fica bravo, aí tem sono, Deus ajuda no sono, mas acorda Jonas propositadamente no meio do melhor do sono. E aí Jonas pede para morrer, e diz que não devia ter vindo mesmo, e que não queria vir desde o começo. Esse negócio de obedecer o Senhor é uma grande... Eu sabia que o Senhor ia mudar. Aí Deus fala, mas você fica bravo comigo porque eu sou bom? Que coisa estranha você ficar bravo comigo porque eu sou bom. Um Deus terá... Elias, lembra de Elias? Elias, Deus mandou fogo do céu para ajudar Elias. O fogo lambeu um altar cheio de água. Depois, com esse efeito divino, Jonas prevaleceu sobre 400 inimigos. Mas é engraçado, Elias depois disso, entrou numa depressão horrível, quase que inexplicável. Depressão é para a hora dura, né? Não é para a vitória. Aliás, a medicina cataloga a depressão assim, né? Está tudo bem, você está deprimido. O que está acontecendo? E aí ele começa a correr, desesperado para longe de tudo. Percebe que as primeiras visitas que Deus faz por meio do anjo para Elias, não fala nada, ele só está com fome. Aí Deus vai lá e providencia a comida para ele. Ele come, se revigora e corre, foge mais. Vai demorar para Deus falar com ele. E quando Deus fala com ele, ele não fala da maneira como normalmente falava. Não fala no trovão, não fala alto, fala numa brisa. Isso é terapêutico, é muito terapêutico. Aqui o nosso Pai está trabalhando como um terapeuta. Quando a gente vai e pensa em Jesus, que é filho do Pai, conversa maravilhosa e terapêutica de Jesus com a mulher samaritana, não é? Que mulher é essa que vem buscar água no maior calor do dia? Um terapeuta já percebe. Um de nós talvez não percebesse, mas um terapeuta experiente percebia. Essa mulher está buscando água no maior calor do dia. Ela quer evitar convívio. Ela não está gostando muito de gente. E começa uma conversa com ela. Conversa da água, conversa do poço, conversa dos ancestrais. Lá na frente ele está conversando do marido, dos ex-maridos. Uma conversa extremamente curadora que o Filho de Deus tem, porque ele é filho de um Deus também terapeuta. Para mim, a conversa mais terapêutica que Jesus tem aqui com os seus é Jesus com Pedro, depois que Pedro o havia traído. Agora Jesus já ressurreto. Lembra a conversa dos dois? Pedro, você me ama? Você imagina? Que pergunta terapêutica é essa? Alguém que tinha falado que o amava a vida inteira, que não o negaria jamais, que todos poderiam negá-lo, menos ele. E agora ele nega e Jesus aparece novamente. Pedro, você me ama? Esse terapeuta é maravilhoso, ele está cavucando lá no fundo da alma, lá na mente, nas memórias de Pedro, a fim de curá-lo. 3 vezes ele pergunta. Que coisa maravilhosa. Nós somos filhos de um Deus trabalhador. Um Deus que gosta de organizar as coisas, que acorda cedo para o trabalho, que arruma, que separa, que julga, que gerencia, que cobra, que trabalha com as mãos. Que Deus maravilhoso é esse?
E depois de um trabalho tão profundo e tão grande, capítulo 1, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Oh, que delícia! Como é maravilhoso um dia de descanso depois de uma temporada pesada de trabalho, é ou não é? Ai, que delícia! A delícia do sono, da alegria, da conquista, da confraternização. Moisés vai organizar isso lá em Êxodo, não é? Você vai trabalhar 6 dias e no sétimo você vai descansar. O escravo não vai trabalhar, o animal na sua casa não vai trabalhar. Todos vão descansar. Vocês vão desfrutar de um dia diferente. Na lei de Moisés é tão bonito, porque eles não descansavam só no sétimo dia. Eles tinham uma conta lá no calendário deles, que eles descansavam no sétimo ano. Olha que coisa! Tinha um ano inteiro para descansar. Depois de 6 anos longos de trabalho pesado. E Deus prometeu: podem trabalhar direitinho por 6 anos, que no 6º ano eu vou dar a melhor colheita dos 6. O 6º ano vai ser gordo. E aí vocês vão guardar bastante para ficar um ano inteiro sem trabalhar. Vão experimentar outras coisas da vida. Outras coisas da vida só são boas depois de uma boa temporada de trabalho. Que coisa maravilhosa! Quem sabe trabalhar tem que aprender também a descansar. Tem que aprender. Quem trabalha merece descansar. Daí vem a doutrina, a teologia do descanso cristão. Aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Quem não descansa perde a perspectiva de que quem na verdade sustentou o trabalho foi o Senhor. Porque a gente tem a tendência de achar que é o nosso trabalho que nos sustenta, não é assim? Porque é o que a gente vê. Então a gente precisa do descanso para tomar consciência de que quem nos deu o resultado para a gente descansar não foi o trabalho, foi o Senhor. Porque acontece demais da gente trabalhar uma temporada toda e no fim não colher nada. Ou não? Ou só eu que passo por isso? Trabalha e depois chega na colheita e não colhe nada. Mas eu também sei que mesmo depois de uma temporada em que a gente trabalha e não colhe nada, mesmo assim a gente tem o sustento. E a gente pensa assim, mas de onde veio esse sustento? É para lembrar que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Que coisa! Essa palavra de que Deus é trabalhador também deve ser um alerta contra a praga da preguiça. Quer ter uma leitura boa essa semana? Leia Provérbios. Provérbios é um retalho, né? Fala de uma coisa, fala de outra, fala de uma, fala de outra. Mas um dos temas de Provérbios é contra a preguiça. Vai lá e lê. Tem várias informações boas. A mais famosa contra a preguiça: vai ter com a formiga preguiçoso. Mas tem uma que lança uma imagem muito
até engraçada. Diz que o preguiçoso é como aquela dobradiça que range. O meu vizinho de cima tem um gancho de rede que range, né? E eu acho que ele gosta de acordar cedo e ir para a rede, para dar mais uma esticadinha no sono. Então eu acordo e vou para a cozinha, a rede dele é em cima da minha cozinha. Eu entro na cozinha e ouço o quê? O Provérbios compara o preguiçoso a essa dobradiça, a esse ganchinho que range. O preguiçoso é assim. Ele é chamado para o trabalho e o que ele faz? Ele geme. Ele geme, ele só sabe gemer. Em Provérbios diz assim, que o preguiçoso pega a colher para pegar a comida, enche a colher e vai levantar e diz que ela está pesada. Ele fala, ai que pesada. Provérbios fala assim, o preguiçoso é aquele que acorda e fala assim, hoje eu não vou trabalhar. Tem um leão lá fora. Ele nem sabe se tem leão lá fora, mas ele acorda e fala assim, hoje não dá. Tem leão lá fora. Isso é tão atual, não é? A gente chega em casa, liga o jornal na TV e fala assim, anunciada a greve para amanhã dos transportes. O que a gente pensa? Não é isso? É a mesma coisa lá do cara que está em casa e fala assim, ai, tem um leão lá fora. Leia Provérbios. Nós somos filhos de um Deus trabalhador. Não aceite a praga da preguiça, da dificuldade no seu coração. A história da humanidade é uma história de trabalho. A nossa espécie é uma espécie trabalhadora, criativa. Você trabalha para Deus. Não esqueça disso. Você não trabalha para o seu patrão. Você não trabalha para tocar a sua empresa. Você não trabalha para os seus superiores ou os seus subalternos. Você não trabalha para ficar rico. O Filho de Deus trabalha para Jesus. Trabalha para Deus. Você é um artesão, trabalha com as mãos. Você produz uma sacola. Você trabalha para Jesus. Você trabalha controlando a entrada e saída de pessoas. Você trabalha para Jesus. Você é policial, lida com segurança. Você trabalha para Jesus. Você recicla. Você trabalha para Jesus. Você é dona de casa. Um dos trabalhos mais difíceis que tem é ser trabalho de casa, não é? Não é? Você está lá passando roupa, nesse calor. Tem alguém jogando uma outra peça lá na cesta de roupa suja. Você nem acabou com essa, já está começando a encher a outra lá. Você está lavando louça, já chega alguém pondo mais um copo sujo ali na pia. Não acaba nunca. Você não é trabalhador da casa, para a sua família. Você cuida da sua casa para Jesus. Para Jesus, isso é doutrina cristã, da mais pura, da mais pura. A sua criatividade deve estar posta para honrar Jesus Cristo. A sua capacidade de revisar deve ser colocada sob os pés de Jesus Cristo. A sua capacidade de organizar e separar e catalogar deve ser colocada para a honra de Jesus Cristo. A sua função de gerenciar, de municiar equipes, isso deve ser feito em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Você de alguma forma no trabalho, você arbitra pessoas, coisas, arbitre para Jesus. Esse é trabalho que deve ser feito para Jesus. O seu trabalho envolve terapia. Você tem que ajudar pessoas a ver a vida de uma maneira melhor, a olhar para si mesmos e para o outro de uma maneira mais sadia e equilibrada. Faça isso em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
E quando chegar em casa cansado, chegue feliz. Chegue cansado, chegue moído, mas chegue feliz. E agradeça a Deus. Eu trabalhei para Deus o Pai, em nome de Jesus. Quero que Ele seja glorificado no meu trabalho de criatividade, de revisão, de organização, de gerência, de arbítrio, regulação e de terapia, de ajudar as pessoas. Chegue e descanse merecidamente. Merecidamente. Que Deus nos abençoe como trabalhadores, a nossa caminhada. Hoje à noite, tradicionalmente, hoje é o nosso dia de descanso. Descanse em paz. Descanse. Quando chegar hoje no fim do dia, ponha um hino aí no seu celular, que alguém trabalhou para que ele tivesse hinos também. Ponha um hino. Reúna a sua família. Desliga a televisão. Cante 1, 2 hinos em família. Hoje à noite, talvez os mesmos que nós cantamos aqui agora. Faça um culto e fala, estamos terminando um dia de descanso. Amanhã nós vamos trabalhar. Que coisa maravilhosa. Amanhã nós vamos fazer, essa semana nós vamos fazer muita coisa para Deus. Quando Jesus foi questionado sobre a carga de trabalho que ele assumia, ele respondeu, meu Pai sempre trabalha e eu também. João 5,17. Meu Pai sempre trabalha e eu também. Jesus trabalhou por nós. Vamos trabalhar para Ele sempre, sabendo que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. A gente fala pouco do diabo aqui, né? Vou falar só uma coisa do diabo. O diabo quer estragar a nossa vida. E ele sabe a importância que o trabalho tem na nossa existência. Primeiro castigo de Deus em Gênesis para o homem veio na ferida do trabalho. O pastor Felipe já pregou sobre isso. Mas nós estamos aqui não para pregar a maldição do trabalho, mas a redenção do trabalho. Nós vamos falar sobre educação, mas tem jovens aqui que só estudam, né? Já é um trabalho. Seu trabalho é estudar. Quando eu tirava nota baixa, minha mãe falava isso. Você vive para isso. É o único trabalho. Aproveite esse momento glorioso de trabalho. Eu trabalhei para falar com vocês essa semana. Eu trabalhei. Eu escrevi a minha colinha. E quando eu acabei o meu trabalho, eu falei, vou fazer mais um trabalho. Eu tirei um PDF da minha colinha. Eu falei, eu vou mandar para eles a minha colinha. Então vou mandar para vocês mais um trabalho que eu fiz aqui. Paulistana. Depois você olha, enviar, foi. Para mim é um prazer trabalhar para vocês. Porque vocês são muito legais. Mas fora isso, eu faço isso porque eu sinto que eu estou trabalhando para Jesus. Quando trabalho para vocês. Isso não é privilégio de pastor. Isso é sagrado para quem trabalha com criatividade, com gerência, com as mãos em casa. Isso é sagrado para todo mundo que é filho do Pai Celeste. O nosso Pai trabalha até agora. Jesus trabalhou por nós na cruz.
para a gente trabalhar por Ele e para Ele. Você tem muito trabalho essa semana? Hã? Ou está num tempo ainda de descanso? Está terminando janeiro. Tá bom. Você tem tempo livre? É hora de você começar a pensar, de dar um valor espetacular para esse tempo livre. Uma noite, uma tarde por semana, um sábado por mês. Começa a achar um jeito de dar valor ao seu tempo. Os dias são maus, aprenda a remir o tempo. Você aposentou-se já? Puxa, que maravilha! Se aposentou e não foi para o céu ainda? Tem coisa aí. Tem coisa, alguma coisa tem aí. Você aposentou e não foi para o céu? Há trabalho para fazer. Há trabalho glorioso para. Não tem nada que cura mais uma alma, uma mente, um coração que um trabalho dedicado, bem feito, caprichado. Lembra de Jesus? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que Jesus nos abençoe nessa semana de trabalho e nesse ano de trabalho. Que nós demonstremos que somos filhos do Pai Celestial pela postura que temos diante do trabalho que Deus nos tem dado. Acho que não preciso repetir que eu não estou falando de pastor, de missionário, de pregador do Evangelho. Estou falando de todos os trabalhadores da nossa cidade. Nós moramos numa cidade cujo sinônimo é trabalho. Eu sou filho de imigrantes. Um do Ceará e uma de Minas. Vieram aqui para quê? Para trabalhar. Para trabalhar. Que coisa gloriosa é poder trabalhar. Que Deus nos abençoe. Fique em pé. Nosso Deus, existe sim ainda sinais da queda evidentes em nós, pessoalmente e na sociedade. E a maldade humana, da humanidade caída, muito dela transita no ambiente do trabalho, no ofício, nas empresas, nas repartições. O trabalho está cravejado de maldade e maldição. Nos coloca uns contra os outros, nos ensina equivocamente que nós temos que destruir o outro e vencer o outro para poder trabalhar bem. Então, isso gera em nós uma infinidade de distorções. Mas nós decidimos aqui na Paulistana que nós vamos ser trabalhadores abençoados. Nós decidimos esse ano que o trabalho vai se tornar algo emocionante para nós, desafiador. E a gente não esqueceu que mora no Brasil. A gente não esqueceu que está nesse país onde a história do trabalho é uma história de vergonha e desigualdade. Nós somos brasileiros, mas também nós somos filhos de um Pai Celestial trabalhador. Queremos pedir que a nossa cidadania celeste se imponha sobre a nossa cidadania terrestre. E que uma abençoe a outra. Que uma cure a outra.
que uma module a outra, que uma abafe a outra e conserte a outra. Ó Deus, abençoa os trabalhadores presentes aqui nessa manhã. Que a nossa identidade com o Pai Celestial também se faça prática nas relações de trabalho que nós desenvolvemos. Abençoa, Senhor, os presentes aqui e aqueles que estão no nosso coração. Nós queremos chegar no fim desse ano com inúmeros relatos de bênção no trabalho. Abençoa, tira de nós todo engano, dá coragem, dá sabedoria, que nós possamos nos ajudar ao longo desse ano e romper com as enormes dificuldades. Mais uma vez, abençoa as famílias dos trabalhadores lá em Minas. Não sei nem o que dizer a esse respeito, Senhor. Estamos sem palavras. A gente está revoltado também. Não é possível, Jesus, que nós sejamos punidos seguidamente por tanto descaso, por tanta falta de responsabilidade, por tanto egoísmo de quem tem o dever de proteger os trabalhadores. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das famílias todas envolvidas nesse assunto. Ajuda-nos, que o amor do Pai, a graça do Filho e o conforto do Espírito nos acompanhem nessa semana de trabalho, nesse ano de trabalho e para todos sempre. Amém. Boa tarde.